igreja, o Senhor está aqui. Seu Espírito está conosco. Anúncio da boa nova de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 13, verso de 10 a 17. Estava Jesus ensinando na sinagoga em um sábado. Havia ali uma mulher que havia 18 anos, era possessa de um espírito que a detinha doente. Andava curvada e não podia absolutamente erguer-se. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse-lhe: estás livre da tua doença. Impôs-lhe as mãos e no mesmo instante ela se endireitou, glorificando a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indagando de ver que Jesus curava no sábado, disse ao povo: são 6 os dias em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para vos curar, mas não em dia de sábado. Hipócritas, disse-lhe o Senhor, não desamarra cada um de vós no sábado o seu boi ou o seu jumento da manjedoura para os levar a beber? Esta filha de Abraão, que Satanás paralisava há 18 anos, não devia ser livre dessa prisão em dia de sábado? Ao proferir essas palavras, todos os seus adversários se encheram de confusão, ao passo que todo o povo, à vista de todos os milagres que ele realizava, se entusiasmava. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, iluminem os nossos caminhos para a casa de Deus Pai. Amém. Amém. Beijo o Santo Evangelho, irmãos e irmãs. Sentados, meus amados, minhas amadas no Senhor. Há poder, sim, força para vencer, só no sangue de Jesus. Nas chagas de Jesus está o poder pra força de Satã vencer. Há poder, sim, força pra vencer, só no sangue de Jesus. Nas chagas de Jesus está o poder pra força de Satã vencer. Aleluia. Irmãos, bendito seja o Senhor por esse dia maravilhoso. Hoje, neste 4º dia da nossa campanha de oração, nós vamos clamar ao Senhor Todo-Poderoso, como está escrito no livro de Malaquias. Olha, igreja, o que está escrito em Malaquias, livro do profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 3. Preste atenção, olha, Malaquias 4, verso 3. O que Deus diz: pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Confirma aquela palavra que está em Romanos 16, 20. E o Deus da paz em breve não tardará a esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. Porque a palavra do Senhor em Malaquias 4, verso 3: pisareis os perversos. O que é mal, irmãos? O que é mal não pode estar acima de você. É bíblico. O que é mal tem que estar abaixo de você. Mas, padre, mas o Deus, no Evangelho, Jesus ensina a amar os inimigos. Sim, nós amamos os inimigos. Nós não queremos o mal para os inimigos. Eu não quero o mal para os meus inimigos. Eu não quero. Mas é bíblico, irmãos. Voltando àquela promessa que está em Gênesis 12, versículo 3. O que Deus disse ao nosso pai Abraão? O que Deus disse? Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem.
O mal que acontece na vida do meu inimigo não é porque eu quero. E não adianta também eu desejar. Deus não vai ouvir uma oração que eu faça para destruir alguém. Não. Mas o que está escrito em Êxodo 14:14. Vamos ver se vocês lembram. Êxodo 14:14. Irmãos, falei tanto essa palavra, estou levando a sério a palavra de Deus. Êxodo 14:14. A peleja não é vossa, mas de Deus. Então é de Deus. Se alguém se levanta contra você, Deus assume aquela guerra para ele. E ele diz aqui em Malaquias 4:3, que debaixo dos nossos pés estarão os perversos, os maus, aquelas pessoas que querem a sua queda, que amaldiçoam você. Porque eu quero? Não. É porque a palavra de Deus decreta isso. Aquele que me amaldiçoar, aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. E o que é amaldiçoado? Contrário de abençoado. Aquela pessoa não tem bênção, tem maldição. É quando Deus tira a mão dele de cima da pessoa. Isso é a maior desgraça que pode acontecer na vida de um ser humano. Hoje nós estamos proclamando que tudo aquilo que está nos matando, nos destruindo, vai virar pó debaixo dos nossos pés. Amém, igreja? Quando você sentir que a palavra é para você, grite um amém, grite um aleluia ou um glória a Deus, igreja. Não precisa eu pedir. Não precisa eu pedir. É o Espírito Santo que está dentro de você aí, agindo dentro de você. Se a palavra aqui é de bênção, toma posse. Amém, aleluia, glória a Deus. Irmãos, veja o que diz o Evangelho. Às vezes a pessoa diz assim: já falaram isso para mim, quando eu estava na outra igreja, quando eu estou nessa igreja, já falaram. Pessoas daqui de dentro mesmo da igreja que já falaram: nossa, o padre fala muito de demônio. O padre fala muito de Satanás. Algumas pessoas acham que não falando, olha aqui, cegueira espiritual. A pessoa acha que não falando do demônio, não falando de Satanás, ele vai ficar quietinho, ele não vai agir. Pura ilusão. Pura ilusão. Irmãos, por que eu falo? Porque hoje no Evangelho ficou muito claro. Jesus entrou numa sinagoga. Quando ele entrou na sinagoga, ele viu que havia uma mulher. Esse evangelho é um evangelho muito forte. Ele viu uma mulher toda encurvada. Quantos anos? Quantos anos, igreja? Uma irmã me falava, lá fora agora antes da missa, que ela está com problema no nervo ciático. É terrível. Eu lembro que quando eu estava no 4º ano de teologia, no meu último ano de teologia para me tornar padre, presbítero, um dia de manhã, me arrumando para ir para a faculdade, eu ia ter prova naquele dia. Na hora que eu me inclinei para colocar a meia, me deu uma dor, que eu dei um berro, dei um grito e caí na cama. Os seminaristas vieram na época, o nervo ciático deu uma fisgada, mas foi uma dor, insuportável. Eu lembro que naquele dia eu fui para a faculdade, deitado lá na Topic, lá no furgão, deitado no carro. Eu fiz a prova, que era a última prova do ano, eu fiz a prova deitado lá na faculdade, de dor. Depois, é claro, fui ao médico, tomei injeção, passou, nunca mais, graças a Deus. Outra vez eu tive uma dor na coluna, um mau jeito aqui na coluna, irmãos, que dor, ela queimava, terrível. Eu chorava de dor, as lágrimas desciam, a dor era imensa. Agora imaginem, irmãos, uma pessoa, 18 anos assim. Imagina a dor que aquela mulher sentia. Imagina o sofrimento daquela mulher.
E eu não estou falando de 18 dias. Eu estou falando, como diz o Evangelho, 18 anos. Imagine a dor dilacerante que aquela pobre mulher passava, sentia. Quando Jesus entrou na sinagoga, o olhar de Jesus foi direto naquela mulher. Jesus não tirou o olhar daquela mulher. Jesus viu aquela mulher toda encurvada, andando com dificuldade, chorando de dor, gritando de dor. O olhar de Jesus estava naquela mulher. Jesus olha para ela e Jesus dá uma ordem. Quando Jesus ordena, irmão, não tem diabo que permaneça, não tem doença que permaneça. Ele disse: sai agora desta mulher. Imagine a cena. 18 anos andando assim, irmãos. 18 anos. Imagine a cena. Aquela mulher toda encurvada. Jesus disse: fica curada agora. E ela começou a se levantar. Começou a se levantar. E depois de 18 anos, pela primeira vez, aquela mulher estava de pé, olhando nos olhos das pessoas, porque ela vivia olhando para o chão. Diz a palavra de Deus que os fariseus criticaram Jesus. Como você vem fazer milagre em dia de sábado? Jesus diz: hipócritas, para que serve a sinagoga naquele tempo? E hoje também, para que serve a igreja? A igreja não é clube não, que a gente vem aqui, dança um pouquinho, se alegra, se abraça e vai embora. Não, a igreja ela existe no mundo para curar as pessoas em nome de Jesus. A igreja existe no mundo para repreender a obra do demônio, a obra de Satanás. Agora ninguém vem a me falar: não pode falar de demônio, não pode falar de cura. Se a igreja não cura, ela não é a igreja de Jesus. Se ela não expulsa demônios, ela não é a igreja de Jesus. Jesus disse: Satanás, há 18 anos, 18 anos, Satanás estava amarrando aquela mulher. Quem é que estava causando aquela doença? Quem era, irmão? Satanás. Não era Deus. Deus não manda doença para ninguém. Deus pode até permitir, para que a glória dele aconteça na vida daquela pessoa. Mas Deus não manda doença para ninguém. Deus não manda doença. Satanás, ele que estava causando aquela doença. Vejam que tem doença que é obra do demônio. Tem doença que é obra de Satanás. Tem doença, claro, que é natural, faz parte da natureza. A gente vai ficando mais adulto, mais idoso, mais velho, o tempo vai passando, vai vir, é claro, doenças. Isso é natural. Por isso que a gente tem que se cuidar. Mas aquela doença era obra de Satanás. E Jesus disse: vai embora. E a doença foi embora. E Satanás foi embora. No poder de Jesus. Por isso, clame, ore, expulse. Você vai orar por alguém, presta atenção, igreja, olha aqui. Quando você vai orar por uma pessoa, você tem que impor as mãos e dizer: doença, enfermidade, em nome de Jesus, se for obra maligna, obra de Satanás, obra de bruxaria, de feitiçaria, em nome de Jesus, vai embora agora. Tem que orar. Quando você vai visitar um doente, o doente não precisa de visitinha. Vai fazer uma visitinha, vai adiantar o quê? A pessoa não está querendo visitinha. A pessoa quer é cura, é oração. Amém, igreja? E a primeira leitura, rapidamente. São Paulo, é linda essa leitura. Se eu pudesse, ficaria horas pregando sobre essa leitura. Mas eu quero ficar com o versículo 15.
Porque, preste atenção, igreja, não recebestes o espírito de escravidão para viverdes com medo, mas recebestes o espírito de adoção. Deus nos adotou como filhos, quando clamamos Abá, Pai. Deus não deu um espírito de escravidão a ninguém. Você não pode, meu irmão, irmã, você não pode aceitar escravidão na sua vida, seja ela qual for. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Por isso que me assusta algumas pessoas escravas de Maria. Se a Bíblia diz claramente aqui que Deus não nos deu um espírito de escravidão, Jesus da cruz nos libertou. Como alguém pode ser escravo? Escravo de amor. Quem ama não escraviza. Quem ama não escraviza. Quem ama liberta. Se é escravidão, não é amor. Porque o escravo, ele é um nada. Isso é escravidão. Você não pode ser escravo de nada. Nem do teu marido, nem da tua esposa, nem do teu pai, da tua mãe, do teu filho, da tua filha. Hoje, alguém me falava de uma mãe que não pode vir à igreja porque o filho não permite. O filho não deixa a mãe vir adorar a Deus. É muito para a minha cabeça. Como uma mãe pode aceitar isso? Ordens do filho ou da filha, sobretudo para adorar Jesus. Isso é loucura. Isso é loucura. Deus não nos deu um espírito de escravidão. O diabo, ele é astuto. Hoje eu passei o dia inteiro, irmãos, atrás de terreno para a nossa igreja. Confesso para vocês que no final do dia me bateu uma tristeza, mas uma tristeza que eu não sabia de onde estava vindo. Eu não sabia, eu falava, meu Deus, que tristeza é essa, meu Deus, que abatimento é este que caiu sobre o meu espírito, meu Deus? Não é de Jesus, não é de Deus. Aí eu clamei a Jesus, fiz, Jesus, é o diabo que está tentando confundir a minha cabeça. É o diabo que está tentando confundir a minha fé. Eu sei em quem eu coloquei a minha esperança. Alguns dizem assim, padre, não coloca a igreja muito longe não, senão o povo não vai. E isso fica na minha cabeça. Isso fica na minha cabeça. Antes de vir para cá, eu recebi um vídeo de um pastor, amigo meu, lá de Montemor, aqui perto de Campinas. E ele me mandou um vídeo da igreja dele. Um vídeo lindo. Eles construíram uma igreja. Eu acho que dá 3 vezes o tamanho deste ginásio. Linda. Linda. E sabe onde? Na zona rural. Na zona rural. E eu disse, pastor, mas e o povo? Ele me disse, reverendo, ele me chama de reverendo. Reverendo, quando o povo está apaixonado por Jesus de Nazaré, assim como acontecia no tempo do Evangelho, quando o povo realmente está apaixonado por Jesus de Nazaré, não há dificuldade, não há impedimento, não há demônio, não há doença, não há inimigo nenhum que possa impedir este povo de vir louvar a Jesus na sua casa. Acalmou meu coração. Acalmou o meu coração. Quando eu amo uma pessoa, sobretudo vocês casados, lembram? Quando vocês se conheceram, conheceu a esposa, talvez vocês morassem muito longe um do outro. Mas quando era sábado ou domingo, o que o rapaz faz? Sai da sua casa, do outro lado da cidade, e vai até a casa da sua amada. Sabe por quê? Porque para quem ama, não existe distância.
Para quem ama, não existe distância. Queridos, o demônio ele é muito astuto. Ele tenta nos confundir de todos os meios. Ontem e hoje eu ouvi um louvor, viu, ministério? Tremendo. Nívia Soares. Venha ao teu reino. Tremendo. Tremendo. Eu acho que eu ouvi este louvor, sabe Deus quantas vezes. Desde ontem à noite. Ontem eu fiz uma experiência muito forte com Deus ontem à noite, de adoração. Eu ouvi este louvor. Eu vim para casa ouvindo este louvor. Eu passei o dia ouvindo esse louvor. E quero nesta noite dormir, descansar, ouvindo este louvor. Tenha certeza, meu querido, minha querida. A palavra do Senhor vai se cumprir. A aliança de Deus é eterna. O nosso Deus é o Deus de aliança. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Queridos.